A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamado a ser um poço da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, segunda parte do debate, perguntas e respostas e réplica. Isso mesmo. Eu disse no primeira parte do debate, do vídeo, né, que já é o primeiro vídeo que está aí no canal, que é a exposição, né, que tem 20 minutos cada. No finalzinho eu disse que ia ser a réplica ficar com 4 minutos. Na realidade a gente mudou. Ficou a resposta para 10 minutos e a réplica para 5 minutos. Só que assim, ambas as partes, tanto o protestante como o católico, se quiser ficar com a resposta de 5 minutos, nós ampliamos ela para 10 minutos. Mas se quiser, se couber ali dentro, tanto faz tanto um como o outro, né? Na réplica, como na resposta, né? Pode ser em 5 minutos a resposta, ou em 10. Pode chegar até 10 minutos. Né? O que quiser usar até 10 minutos, usa. 10 minutos, usa. Então você vai ver, vai começar agora perguntas e respostas. E agora, nesse exato momento, aí eu apareço no fim para dar os avisos finais. Vamos contar agora. Tem 1 minuto para pergunta, senhor protestante. Começando agora. Sí, muy bien. ¿Cómo habla muy bien en portugués? Muito bem. Muito bem. Então não muda, né? Então sim, então não muda. Então ia ser para a resposta como no primeiro. Seco. Mudou. Vai, sim, muito bem. Estamos concordando em mudar a resposta para 10 minutos. 10 minutos. Muito bem, 10 minutos. Meu amigo aqui que estamos dialogando também concorda. Sim. 10 minutos. Então, 10 minutos para as respostas, 5 minutos para a réplica. Isso? Sim. Muito bem. Assim é melhor. Assim é muito melhor. Muito bem. Então, a minha pergunta é: como na minha exposição eu tinha falado. Eu tinha falado que você não me pode comprovar com uma cita, versículo. Você não pode me provar com um versículo bíblico que Davi confessou pecado a homem. Porque aqui está dizendo que Davi confessou pecado a Deus. Salmo 32, verso 5. Confessei minha culpa ao Senhor. Então você não pode me provar. Então, minha pergunta é: onde? Me mostra na Bíblia onde Davi confessou pecado a homem. Muito bem. Muito bem. Vou mostrar com todo o prazer. Bíblia é Bíblia e a fé católica, esse livro é católico, esse livro é 100% católico e nós mostramos a catolicidade nesse livro, é um livro da igreja e nós mostramos aqui dentro da Bíblia Sagrada. Vou mostrar sim. Vou mostrar com todo o prazer. Você disse que não tem, mas não tem, porque vocês... Um véu encobre. 2 Coríntios 4:4. Um véu faz com que vocês sejam incrédulos na realidade para a palavra de Deus. É a Sagrada Escritura que está dizendo. Eu vou fazer o quê? Eu já fui assim um dia como o senhor. Então, fica difícil, né? Fica difícil dialogar com quem tem um pensamento totalmente diferente. Mas para que vocês vejam unicamente quem está com a verdade. A doutrina católica ou a doutrina protestante representada por esse amigo aí. Por esse meu amigo aí. Esse colega que apresenta a sua doutrina. Ele cita o Salmo que diz assim, ó. Então eu vos confessei, a minha Bíblia Ave Maria, o Salmo 31, a dele 32. Então vos confessei o meu pecado, não dissimulei mais a minha culpa. Disse sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. E aqui nós vemos Davi dizendo que ele confessou ao Senhor. De que maneira? Nós falamos em persona Christi, eles não creem. Nós falamos
no milagre da transubstanciação, eles não creem. Nós falamos que Jesus está presente, completo, vivo e real na Eucaristia. Como o Santo Catecismo da Santa Mãe Igreja vem dizer, ele está na Eucaristia. E eu tenho 10 minutos para dar essa resposta. Ele está na Eucaristia, ele está no irmão, ele está na Bíblia Sagrada. Não é? Então veja só, a Sagrada Tradição está na sua igreja, quem vos ouve a mim ouve. Então veja, meus irmãos, quando nós pegamos as Sagradas Escrituras, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, se você pegar esse versículo na tradução da Bíblia da Mensagem de Deus, vai estar perfeito. Nenhuma Bíblia é capaz de chegar no rastro da mensagem da Bíblia da Mensagem de Deus, Bíblia da Edições Loyola, para falar sobre o sacramento da confissão. E aqui no capítulo 12 de 2 Samuel, você vai ver que Deus envia o profeta Natan, Deus revela ao profeta Natan, assim como revelava a São Padre Pio. Quando São Padre Pio ia confessar, as pessoas iam confessar com São Padre Pio dizia a hora, o segundo, o dia, se estava nublado, se não estava, que aquela pessoa cometeu aquele pecado, assim fez Natan. Porque Deus revelara Natan, que representa todo o sacerdócio, toda a igreja de Cristo de hoje, é uma prefiguração. E ele vai dizer... Porque que aqui não tem Davi confessando um por um, Davi dizendo eu matei, eu cometi homicídio, adulterei, não tem, porque Natan já revelara como São Padre Pio o seu pecado. E na pessoa do padre, da qual recebe a autoridade, os padres, os bispos, o magistério, tem a autoridade de absolver pecados, como trouxe na minha fala, na exposição dos 20 minutos, a sua igreja perdoa pecado em João 20, verso 21 a 23. Então, nessa autoridade, Davi diz o que a Samuel, a Natan, sucessor de Samuel. Versículo 13. Davi disse a Natan, se você pegar na mensagem de Deus, está Davi confessou a Natan. Davi confessou a Natan, pequei, abre aspas, pequei contra o Senhor. Natan respondeu, o Senhor perdoa o teu pecado. Dessa maneira, meu irmão, minha irmã, quando você confessa seus pecados, quando você busca um padre para confessar seus pecados, um bispo para confessar seus pecados, o que é que você escuta? Eu absolvo teus pecados em nome do Pai. Ou seja, eu perdoo os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo passa o sangue do Cordeiro, que é Cristo, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, João 40, da qual João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus aí que tira o pecado do mundo. E ele tira os nossos pecados. Muito bem. Eu já sei muito bem, né, o que vem pela frente aí na argumentação que esse senhor vai fazer. Na réplica dele, diante dessa palavra. Então veja, Natan diz a Davi, Natan respondeu, abre aspas, outra vez, o Senhor perdoa o teu pecado, aí está. É o que você escuta, meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, quando você busca um padre, um bispo para se confessar. Quando você confessa seus pecados, você escuta dele, o Senhor perdoa teus pecados, ou seja, na autoridade da igreja, eu absolvo, eu perdoo teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade por estar trindade no pecado no sacramento da confissão. Veja que Jesus diz no versículo 21, assim como o Pai me enviou, Pai, Jesus me enviou, eis que eu vos envio, recebam o Espírito Santo. Aparece os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Então no sacramento da confissão está os três. Por isso você vê essa pronunciação pelo ministério da igreja que me foi confiado. Porque Jesus confiou à sua igreja o poder e a autoridade de absolver pecado. E ele diz, aqueles que vocês perdoar serão perdoados. E aí Natan diz para Davi, o Senhor perdoa o teu pecado. Veja, em forma de absolvição. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a lei veterotestamentária, me refiro aqui ao capítulo 5. O capítulo 5 de Levítico, versículo 5, diz o seguinte: o sujeito confessará todo o pecado que tiver cometido. 5:5 de Levítico. No versículo 26, do mesmo capítulo 5 de Levítico, está escrito: o sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor e será perdoado, seja qual for o pecado que tenha cometido. O sacerdote da antiga aliança, o sujeito que confessava, ele levava um cordeiro todo preto, todo branco, todo amarelo, de uma cor só, para que ali fosse sacrificado, e o sangue era aspergido sobre aquele que estava confessando os pecados. Era o sangue de um cordeiro da terra, agora é o sangue de Cristo na confissão. Quando nós confessamos e o padre diz, absolve teus pecados, a expiação é substituída pela absolvição. Na nova e eterna aliança, quando ele diz absolve teus pecados, naquele momento acontece a expiação veterotestamentária que lançava o sacerdote o sangue do cordeiro sobre o confessor. E naquele momento, meus irmãos e irmãs, quando o Padre diz absolve teus pecados, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo, espiritualmente o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está tirando naquele momento o meu e o teu, o sacramento da confissão. Nós somos lavados no seu sangue. Não tem
não tem, como eu posso usar uma palavra para dizer aqui, não tem dolo, não tem erro, não tem engano. É a Sagrada Escritura que nos mostra isso. A Bíblia Sagrada nos mostra. Acontece que muitas pessoas até acreditam na confissão, mas têm medo de confessar seus pecados. Capítulo 4, versículo 31 do Eclesiástico, coloca você de uma vez na sua cabeça também. Na Bíblia deles não tem, porque castrado no ano 1825, a Sociedade Bíblica Protestante fez o seu próprio cano, deturpando, tirando fora. E organizando uma mentira para falar dos 7 livros deuterocanônicos, que eu estou me referindo aqui a Eclesiástico, que vem de Eclésia, e Eclésia vem no nome grego, igreja. Então, meus irmãos, no capítulo 4 do livro do Eclesiástico, versículo 31, diz: não te envergonhes de confessar os teus pecados. Na Bíblia, a linguagem de hoje deles, que foi colocado o próprio livro do Eclesiástico na linguagem de hoje deles, não mensagem de Deus, não confunda quando eu falo mensagem de Deus em linguagem de hoje, protestante, vendido pelas Paulinas, vai dizer: pois escondê-los de Deus é tão impossível quanto pular no meio de um córrego e tentar parar a água de correr. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada está mostrando que nós devemos confessar, sim, os nossos pecados. Então aqui foi a maneira que Davi disse: eu confessei, o Senhor me perdoou, porque Natan disse: está perdoado teu pecado, tu não morrerás, tu não pagarás por este pecado, está perdoado. É o que você escuta na confissão. Quando nós partimos, meus queridos, amados irmãos e irmãs, para Tiago, no capítulo 5 do livro de Tiago, da carta da Epístola a Tiago, nós vamos ver no capítulo 5, versículo 13, vai dizer o seguinte, aliás, no versículo 14 nós vamos pegar: está alguém enfermo, mande chamar quem? O sacerdote. Quem? O sacerdote. Os sacerdotes eles adulteraram para presbítero, para dizer que é o pastor que tem que chamar. Mas o original está sacerdote. Mande chamar o sacerdote da igreja, para que este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e restabelecerá. E se ele cometeu pecado, será perdoado de que maneira? Versículo 16, confessar os pecados uns aos outros. Ele disse aqui que eu tinha que provar aonde na Bíblia Sagrada está que confissão é a homem. Eu estou mostrando. Eu mostrei em 2 Samuel 12:13. Davi confessou e estou mostrando aqui o sacramento da confissão. Confessar os pecados uns aos outros, mandar chamar o sacerdote da igreja, mandar chamar o padre, para que ele venha fazer a unção dos enfermos também. Venha você a confessar os seus pecados, confessar os vossos pecados uns aos outros. Eles e os adulteradores dizem confessar os pecados a alguém comum. Não, quando diz confessar os pecados uns aos outros, quer dizer, veio o padre trazer a unção dos enfermos, você confesse com o padre e você receberá a absolvição e a restabelecerá e será salvo. Veja o que a Sagrada Escritura está nos dizendo, meus queridos amados irmãos e irmãs, dentro dos meus 10 minutos de resposta. Cuidado com a réplica que esse Senhor vai fazer, porque é adulteração, ou seja, é deturpação com tudo o que fala. Veja, todos eles são unânimes em deturpar as Sagradas Escrituras. Eu estou mostrando com Bíblia. Eu estou mostrando às claras. Eu estou mostrando perfeitamente, sem enrolação, no que está escrito. Agora esse Senhor está deturpando tudo da Bíblia Sagrada. Então, aqui fica a minha resposta, né? Depois da réplica dele, vou fazer a minha pergunta para ver se ele vai responder dentro da Bíblia. Eu falei para vocês que esse Senhor... Eu falei na minha exposição que este Senhor ia arrumar um pretexto, ia arrumar alguma coisa para dizer que Davi confessara pecado a homem. A homem, né? Homem, é sim, irmã? Sim, homem. Espanhol é homem, né? Homem, não? Muito bem. Eu tenho 5 minutos para minha réplica. Vou mostrar na Bíblia. É muito convencedor, sua resposta é convencedora. Eu devo confessar que quase me fiz católico. Foi muito bem a resenha, não? A resenha dele foi maravilhosa, quase me convenceu, quase que eu ia me tornar católico, né? Quase coisa. Esta foi algo esplendoroso, algo assim, fora do comum. Eu nunca vi em minha vida um católico dar uma resposta dessa. Mas aqui ele deu a resposta muito bem. Quando nós olhamos, 5 minutos eu tenho, sem mais enrolação, eu quero lhe parabenizar por isso, né?
exatamente que ele apresenta a doutrina da Igreja Católica, muito bem. Mas eu tenho que, neste debate, eu tenho que contradizer, eu tenho que refutar, eu tenho que, na minha réplica. Vamos lá. Quando nós olhamos a Bíblia, Lucas capítulo 23, versículo 40, está escrito, no 39 mais ou melhor, 39. Onde os malfeitores crucificados insultavam a Jesus, dizendo, tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas outro respondeu, nem sequer temes a Deus, que sofre a mesma pena. Para nós é justo que sofremos, pois estamos recebendo aquilo que fizemos de mal, mas esse homem nada fez de mal. E disse, 42, Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Veja, meus irmãos, lembra de mim, Jesus, quando tu começares a reinar. Quando Jesus assumir seu reino, é claro que se reina que é o reinado de mil anos com Cristo, o reinado de mil anos, é óbvio, está falando do reinado de 1000 anos, que também vocês não acreditam, não acreditam no reinado de mil anos. Então os católicos doutrinam, sim, doutrina católica, não? Sim. Então a igreja dele não acredita no reinado de 1000 anos. Nós cremos no reinado de 1000 anos e que vamos ser levados antes da grande tribulação. Muito bem. E haverá o reinado de 1000 anos nesta terra com Jesus dos verdadeiros crentes. Muito bem. Nós evangélicos reinaremos mil anos com Jesus aqui. Muito bem. Então, olha a resposta de Jesus. 43. Jesus respondeu, na verdade te digo, hoy mesmo estarás comigo em paraíso. Me mostra que en la Biblia, aonde foi muito convincente, foi muito lindo sua resposta. Muito lindo. E talvez tenha sido isso mesmo que você está dizendo, porque existia a confissão, existia sim a confissão, como você citou aí, né? Levítico 5:5, Levítico 26, sim, é verdade. Mas nós cremos, nós estamos de comum acordo aí. Mas no novo pacto não tem mais confissão. Não tem sacerdote sendo lavado com sangue de um cabrito, com sangue de um carneiro, com sangue de um touro. Aqui ele não confessa pecado a ninguém, ele confessa a Jesus. E Jesus diz, estarás comigo em paraíso. Estarás comigo em paraíso. Então, não tem sustento bíblico o que você acaba de dizer, porque na nova aliança, ele confessou com Jesus, Jesus disse, tu estás salvo. Então, com Jesus, diretamente com Jesus da confissão, se queremos ser salvos, e ponto, esta é a minha réplica. Obrigado. Muito bem, agora a minha pergunta. Eu queria uma voz depois dessa réplica desse senhor. Eu queria uma voz, eu queria responder. Mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar? Vamos ficar só nisso aqui? Já que nós não temos mais. Depois você que vai... agora eu vou fazer a minha pergunta. Então vamos continuar nisso aqui. E sua resposta, aí na minha réplica, vamos continuar nisso aqui, que eu quero te dar a resposta. Muito bem. A sua Bíblia falou quando tu começar a reinar. Está adulterado sua Bíblia. Começar a reinar, não. Jesus já reina. Jesus já é rei desde o Jordão. Desde o Jordão. Veja, na minha Bíblia diz assim, ó, meus irmãos. Versículo 42. Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu, quando tiveres entrado no teu reino, que reino é esse? O céu. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, me responda, de onde foi que vocês tiraram esse reino aí quando tu começaram a reinar? Me responda, essa é a minha pergunta que eu faço, porque isso envolve a confissão, e aqui é sacramento da confissão. Então me responda, a minha pergunta é essa.
Não. Nós estamos debatendo sobre a confissão. Nós estamos debatendo sobre a adulteração de Bíblia. Não foi eu que adulterei a Bíblia. O que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu devo dizer que aqui está, refere-se ao reinado de 1000 anos com Jesus. Aqui, veja o que diz. Eu tenho que 5? Sim, muito bem. Graças, obrigado. Sim, obrigado. Que habla, que fala. Sim, obrigado. Aqui diz assim, na minha Bíblia. Como que eu vou saber sobre isso? Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. E que culpa eu tenho se na sua Bíblia aí, sua Bíblia, está escrito quando entrares em teu reino. A minha é quando começares a reinar. Quando começares a reinar. No entanto, eu estou aqui para responder. Tenho 5 minutos para a resposta, sim? Mas já passou 1 minuto. Tá. Sim. Muito bem. Então, nós vemos que aqui não tem substância de que este homem, cabelo está aqui aparecendo um pouco aqui em cima da minha testa, os nossos irmãos não vão ver meu rosto. Muito bem. Ele aqui não tem respaldo nenhum para mostrar para vocês. Ele não tem a capacidade, porque não existe na Bíblia, para mostrar aqui onde que este homem na cruz procurou um padre ou um obispo para confessar seus pecados. Tiene não, senhor Fábio? Tiene não. O homem confessou diretamente com Jesus. Ele confessou diretamente com Jesus. E Jesus o salvou. Quando fala, quando começares a reinar, é no reinado de 1000 anos. Eu não disse para você, tá? Eu disse para você que esse reinado está se falando do reinado de 1000 anos, descrito em Apocalipse capítulo 20. É no reinado de 1000 anos. El puesto. É isso que le estou apresentando. ¿Será que estoy hablando para las paredes? ¿Será que estoy hablando para quién? A pergunta dele não era para ser essa. Era para ser outra pergunta. Como que vem perguntar de adulteração? Nós estamos debatendo sobre a confissão. E estou mostrando que o homem aqui confessou o pecado. Jesus não precisa você confessar pecado ao homem. Vem me fazer pergunta de deturpação. Fazer pergunta de deturpação. E eu lá sei quem adulterou a Bíblia. Adulterado ou não, nós estamos mostrando que é sobre a confissão. Tá bem. Tá. Vamos suponer que o correto, você está dizendo que no original está do jeito da sua. Sim. Tá bem. Então, quando entrares em tu reino, é isso. Quando entrares em tu reino, isso. E quando entrares em tu reino, lembra-te de mim. Muito bem. O homem foi salvo. Pronto. Sim ou não? Salvo sim. Você disse que foi salvo. Sim. Então, o homem foi salvo se precisar confessar pecado a padre. Se confessar pecado ao obispo. Ao papa. E João estava ali na coluna. Por que o homem não confessou com João que estava ali ao lado da Virgem Maria ao pé da cruz? Por que ele não confessou seu pecado com João? Para depois Jesus dizer, agora sim, estás limpiado para estar no paraíso. Confessou não. Confessou diretamente com Jesus. Não confessou com João. Não se iluda. Pecado é confessar diretamente a Jesus e não com o homem. E aqui esta é minha resposta.
Ai, 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 eu agora estou fugindo. Eu vou tirar agora, no sentido da palavra, socorro, pelo sovaco. Apesar que, olha só. Então, ele não sabe. A minha réplica é 5 minutos. Para a réplica. Muito bem. A minha réplica eu quero apresentar o seguinte. Eu nem vou falar da adulteração porque o tempo passa. Mas vocês, adulteradores de Bíblia, não sabem quem foi que adulterou, quem isso está adulterado. Está completamente adulterado. Né? Eles adulteraram o termo quando entrares no teu reino, quando tu começar a reinar. Para dizer que é o reinado de 1000 anos ao pé da letra. Condenado pelo catecismo da Igreja Católica. Veja só, meus irmãos. Aqui quando Jesus diz, ele dizendo que João estava ao pé da cruz para confessar. Jesus disse, quando o noivo estiver com a esposa não é necessário jejuar. Mas quando o noivo for tirado da esposa, então a esposa tem que jejuar. Do mesmo jeito, vale para os sacramentos, se o senhor não conhece. Então, eles estavam o quê? Esse homem estava com o quê? Com Jesus pessoalmente, de carne e osso, na sua frente a frente, olho no olho. Precisava de confissão, da confissão, até mesmo porque Jesus não tinha instituído a confissão, porque ali é antes da cruz. Para o senhor que não sabe, aqui em Lucas 23, se você ver o versículo seguinte, passando 3 versículos abaixo, versículo 46, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito, dizendo isso, expirou, morreu. Coisa que o senhor não sabe, vocês só sabem, é tirar versículo de um canto para adulterar, para deturpar, para mentir, texto fora do contexto, pretexto para enganar os tontos. É isso que meu pai de Bíblia, o pai do estouro, diz, resistindo na cara de vocês, mostrando a verdade. É que se trata de mostrar a verdade. Meus irmãos, não se iluda com esse blá 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 desse nosso irmão. Isso é apenas falácia, não passa de falácia. Eu vou mostrar aqui, foi antes da confissão. Jesus institui a confissão depois que ressuscita, pós-cruz, aqui é antes de sua morte, pós a morte, quando ele ressuscita. Veja só, Jesus ressuscitou, meus irmãos. Não tem chororô nem mimimi. Capítulo 20, versículo, você pega aí o versículo 17 ao 18, aí você pega o versículo 19, que diz, na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, domingo, de que Jesus tinha ressuscitado no primeiro dia, ele aparece e diz assim, é só depois, o noivo estando com ele não é necessário. Nós não temos agora Jesus de carne e osso presente para confessar com ele, como São Dimas teve na cruz. Nós não temos essa oportunidade, mas agora nós temos a oportunidade de ter Jesus na pessoa do padre, do bispo, para buscar para a confissão. Por isso Jesus disse, soprou sobre eles, dizendo, receba o Espírito Santo, João 20, versículo 22, depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, receba o Espírito Santo, aqueles a quem vocês perdoar serão perdoados, aqueles que vocês não perdoar não serão perdoados. Aqui é quando Jesus não está mais fisicamente. Jesus instituiu sua igreja, eu vou, mas quem vos ouve a mim ouve, quem vos ouve a mim que ouve, Lucas 10, 16. Então nós estamos mostrando a adulteração que não só ele, mas muitos protestantes fazem. Jesus não, olha só, o homem da cruz não precisou de um padre para confessar, foi diretamente com Jesus, mas era pessoalmente, carne e osso na sua frente, Cristo estava em carne e osso. Qual é o protestante que vai ver Jesus carne e osso para confessar seus pecados? Nenhum. E o que disser que viu é mentira. Foi o próprio encardido que apareceu para ele transfigurado de Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, diz que Satanás se disfarça em anjo de luz, se disfarça de Cristo. Então, meus irmãos, não se enganem, Jesus ali com São Dimas foi antes da confissão. Jesus morre, ressuscita no terceiro dia, ele, durante a tarde, ele institui o sacramento da confissão. Repare que Tomé não estava. Tomé representa todo protestante. Tomé não estava na instituição da confissão. São todos aqueles que rejeitam a confissão. São todos aqueles que não aceitam a confissão, como esse Senhor, como as suas seitas não aceitam a confissão. E quando nós rejeitamos a confissão, mesmo que seja católico, dentro da igreja não aceita a confissão, você está blasfemando e perseguindo o Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, 29 diz, já não há mais perdão para aqueles que rejeitam a confissão, que é apostata da fé, que abandona a igreja fundada por Cristo, já não há mais salvação para ele. É a Bíblia Sagrada. É a palavra de Fábio, não é a Bíblia Sagrada dizendo. Então uma coisa é antes da confissão, Dimas e Cristo na cruz. Outra coisa aqui, a instituição da confissão depois que Jesus ressuscita. Completamente diferente. Está resolvido o problema?
está aqui nos 5 minutos respondendo, argumentando, aliás, argumentando coisa que o Senhor não sabe. Placata! Muito bem, muito bem, muito bem. Espero que vocês tenham gostado muito. Fazendo esse papel aí de protestante, né, com debate, mostrando para vocês como fazer um debate. Como encarar as falsas doutrinas pelas Sagradas Escrituras. Como resistir aonde mais eles atacam a fé da igreja fundada por Cristo. A minha e a sua fé. Então, estou gravando esses vídeos de debates, fazendo isso aí, para que você aprenda a defender a sua fé nas Sagradas Escrituras. São simples. Debates simples, para pessoas simples. Eu falo numa linguagem simples para que as pessoas simples entendam. Numa linguagem fácil, adaptável para que possam entender. Não é? Então eu espero que vocês tenham gostado, que curtam e compartilhem. Né? Os irmãos gaiafam muito ali da minha peruca, fazendo o papel de protestante, mas é assim mesmo, meus irmãos. Agradecendo a todos vocês, louvado seja Deus, nossa Mãe Maria Santíssima. Né? Se inscreva nesse canal. Convido mais uma bênção a se inscrever nesse canal. Nos ajuda a chegar aos 2.000 inscritos, para que essa apologética possa chegar a mais pessoas. Em nome de Jesus e da Imaculada Conceição. Muito obrigado. Deus lhes abençoe. Quem puder nos ajudar, nos ajude. Não é? Com o Pix, fazendo aí um Pix no nome da minha esposa. Esse Pix está no nome da minha esposa, Maria Juliana de Lima. Deus abençoe, Deus lhes pague. Amém.